Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yo Willy. Eu sou o Willy e eu estou muito contente que algumas pessoas tenham acompanhado esse canal aqui, mesmo ele tendo sido meio que abandonado aí as traças. E lembrando que eu continuo lá com a Conexão Pirata, vou deixar um link na descrição, e estou com um novo de animes aí em desenvolvimento. E eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu fiquei contente com um comentário de um rapaz aí que viu um vídeo meu, que gostou e tudo mais, que ele prestou atenção nos vídeos e viu que eu moro aqui na Itália. Então, ele me perguntou o que as pessoas precisam, né? Do que precisa ser feito, o que precisa ser feito para você pegar a sua cidadania italiana. Olha, existem inúmeros canais no YouTube que falam disso e eles falam muito melhor do que eu. Eu vou contar um pouco da minha experiência, o porquê que eu vim, como eu vim, etc, etc. Bom, eu, como muitos brasileiros, sou neto de italianos, sou descendente. No caso, meu avô era dessa região do Vêneto e eu convivi com ele até o dia do falecimento dele, que foi em 2017. Ele sempre incentivou, não só ele, como muitas pessoas em volta sempre incentivaram. E quando eu estava em Londrina, surgiu essa oportunidade, porque eu acabei tendo um contato com algumas pessoas, alguns parentes distantes daqui, e acabou tendo incentivo da parte daqui também. E muita gente quer saber a questão dos documentos, né? O documento é o seguinte, na verdade não é só documento que as pessoas precisam saber, as pessoas gostam de saber de um modo geral. Olha, segundo a minha experiência, o que vocês precisam é aprender muito bem a língua. Isso é uma coisa que pouca gente fala, é uma coisa que pouca gente comenta, é uma coisa que pouca gente divulga, né, até onde eu sei. Mesmo porque teve um vídeo de uma moça no TikTok lá que falou mal da Itália, falando que era bostário e tudo mais e tal. E assim, a maior ferramenta que a gente tem desde dos primórdios, né, desde muitos anos, a gente mais de 6 mil anos, é a comunicação. Não importa para onde você vá, o que você faça, você precisa aprender a se comunicar bem. Se você precisa se você precisa entrar numa faculdade no Brasil, você precisa aprender a escrever bem, a falar bem, etc, etc, se expressar bem, ok? E não é diferente aqui na Itália. Aqui na Itália, quando você chega, você precisa ter um bom nível de italiano para que você possa perguntar para as pessoas na rua onde é tal coisa, para que você possa se comunicar com os comunes, com a polícia, com alguém que vai te arrumar um emprego e por aí vai. Então a primeira coisa que eu digo para todos vocês que querem vir para a Itália é aprendam a falar muito bem a língua italiana. E aprendam a falar muito bem porque é o seguinte, aqui cada região tem um dialeto diferente. As pessoas falam em dialeto. Aqui é dialeto vêneto, aí você tem dialeto mais para lá para Treviso, aqui Conegliano, aí você vai um pouco mais para Pordenone, já é Friuli, aí você vai um pouco mais para Milão, já é outra coisa. Então, quando você aprender a se comunicar bem em italiano e aprender que as pessoas aqui falam mais dialeto e que elas balanceiam isso, você vai achar um rumo para você. Você vai conseguir se localizar com a comunicação. Você vai aprender a se comunicar bem tanto com as pessoas responsáveis pela burocracia quanto com as pessoas na rua. Isso é fundamental. Então, antes de você vir, comece a aprender a falar a língua italiana. Como você vai fazer isso? Você vai assistir desenho animado em italiano, você vai escrever em italiano, você vai procurar alguém na internet que quer aprender a falar português ou inglês, você aprende italiano, ensina português, ensina inglês. Você vai se dedicar ao mesmo tempo em que você vai atrás dos seus documentos. Os seus documentos são uma coisa muito particular. Eu, no meu caso, eu tinha o meu avô, então eu tinha todos os documentos do meu avô. Todos, eu tinha certidão de nascimento, certidão de nascimento não, porque eu peguei aqui, eu tinha certidão de casamento, tinha passaporte, tinha estado de aposentadoria, tudo mais, tudo mais. Então eu tinha todos os documentos ok. Mesmo assim, uma pessoa daqui quis me bloquear, e isso foi durante a pandemia, isso eu vou deixar o assunto para um outro vídeo. E eu não esperei aqueles 3 meses ou 6 meses para tirar a cidadania. Eu esperei mais de um ano por causa da pandemia, por causa de uma pessoa da Comune e porque eu precisei corrigir uns documentos que não eram necessários, ok? Não eram necessários, porque a pessoa da Comune exigiu assim.
Não era segundo a lei, mas era segundo como ela queria, justamente para me bloquear no processo de cidadania italiana. Ok? Uma outra coisa, procure uma consultoria muito bem, no que você confie bem. Procure uma consultoria que não seja essas propagandinhas de internet ou que seja uma pessoa que só vai falar mal do processo burocrático. A burocracia ela serve para que você ah, tenha alguns obstáculos que você chegue lá. É claro que quanto mais um país burocrático mais pobre ele é, pior ele é e assim por diante. E aqui na Itália, nós temos uma burocracia, não como a brasileira, não como em outros países, nós temos uma burocracia. E é nesse quesito que você vai ter que ter paciência. Porque se você achar uma pessoa que trabalha como burocrata e que tem a cabeça de burocrata e que quer te atrapalhar o quanto ela quiser, que foi o meu caso, você vai ter que ter muita paciência, respirar fundo e procurar se comunicar bem com a sua língua italiana. É isso que você vai precisar saber, porque assim, a parte de jurídico, a parte de burocracia, realmente aqui cada um fala uma coisa mesmo, cada um aqui vai dar uma resposta dependendo do estado de espírito dela. Porque funcionalismo público, assim, no caso quando você dá de bandeja salário, né, emprego e um monte de regalia para gente que não quer trabalhar, isso vai dar zebra em qualquer país do mundo. A burocracia no Brasil é também uma coisa muito chata, uma coisa assim que dá até raiva, e aqui não é diferente. E não vai ser diferente em nenhum lugar do mundo. No Japão tem a sua burocracia, na Espanha tem a sua burocracia, em Portugal tem a sua burocracia, nos Estados Unidos e por aí vai. Então, mentalmente, você vai precisar ter muita paciência e você vai precisar articular essa paciência, essa carga de burocracia com o italiano que você aprendeu até você chegar aqui. Agora, voltando a falar dos documentos. Os seus documentos, você precisa... são duas coisas. Uma é você precisa ir atrás deles, antes de você chegar aqui. Atrás deles o que é? Você pegar a certidão do seu avô, bisavô, tataravô, não sei da onde, na Comune. Você vai precisar traduzir todos em italiano. E às vezes você vai precisar corrigir eles todos em italiano e corrigir todos eles em português. Essa é a parte mais chata, essa é a parte com a qual eu tive que lidar. Eu não precisava, porque, por exemplo, o documento do meu avô estava assim: fulano de tal, né? Fulano de tal, nascido em Treviso, Itália, ok? Naquele período da guerra, as comunidades aqui estavam destruídas, tinha pouca gente que morreu, não funcionava, enfim. Entre a primeira e a segunda guerra, ok? Meu avô nasceu em 27, a primeira guerra acabou em 18, aí se reergueu, aí depois veio em 39 a segunda guerra, e aí você imagina o caos que era com o documento, não tinha sistema de computador, não tinha nada, aí perde documento falsificado, documento aquilo e tal. Enfim, os documentos do meu avô eram todos originais e estava assim, e segundo a lei era válido. Tanto é que antes de vir para cá, eu fui atrás de saber disso porque eu tinha contato direto com o consulado. Os documentos estavam tudo ok. Acontece que eu tive que enfrentar essa situação, de enfrentar um obstáculo de burocracia com uma pessoa burocrata que queria atrapalhar minha vida. E a pessoa exigiu que, ao invés de ser nascido em Treviso, Itália, o documento tivesse nascido em tal data, na comune tal, na província tal, Itália. Então eu fui atrás de corrigir. Graças a Deus, eu já estava aqui na Itália, não precisei voltar, ninguém mandou embora. O meu pai conseguiu corrigir isso no Brasil, conseguimos traduzir, o documento chegou e demos entrada na minha cidadania. E aí, quando eu dei entrada na minha cidadania, a pessoa sentou no papel. E é esse mais um obstáculo que você vai ter que enfrentar, você vai ter que ter muita paciência. E se você perder a paciência, você perca a paciência de forma inteligente. Você vai na comune, articula bem a sua comunicação, usa aquele domínio da língua, usa tudo que você conhecer da lei e exige o seu direito, porque a lei italiana reconhece a pessoa que nasceu fora da Itália, sendo ela descendente italiano, como um possível cidadão italiano. Então você tem que correr atrás disso.
E aí, é lógico, assim, a questão de alugar casa, a questão de outras coisas, eu tive muita sorte, tive privilégio, porque eu fiquei hospedado na casa de uma prima do meu pai, prima de segundo grau minha, e que depois as coisas não andaram muito bem, porque infelizmente tivemos atritos ali pessoais, tudo mais, uma coisa que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque é muito pessoal minha, mas acabou que quando eu consegui a cidadania italiana e consegui um emprego, finalmente, eu precisei sair e um amigo meu italiano me ajudou. E essa é uma outra coisa que eu quero que vocês entendam. Se você chegar aqui na Itália sem falar bem a língua, os italianos não falam inglês, né? Os italianos não falam espanhol, não falam francês, não falam português. Os italianos falam italiano e falam dialeto, ok? Se você chegar aqui na Itália falando mal de todo mundo, dizendo, como é que fala? Amaldiçoando tudo daqui, então eu recomendo que você não venha. Porque você não vai ser considerado um deles por todos eles. Você vai ser considerado um deles por alguns deles. Ok? Isso acontece em todo lugar. Isso acontece em todo lugar. Pega mais pesado quando você vem do exterior para cá, porque você se sente não bem-vindo num país do qual o seu avô ou o seu bisavô nasceu. E que ele foi para o Brasil porque ele era pobre, porque tinha terras para comprar a preço de banana, e ele foi para o Brasil porque ele precisava comprar terra, precisava trabalhar, precisava fugir da guerra. E ele chegou no Brasil, alguns foram bem recebidos, outros não, alguns foram bem tratados, outros não, e pode ser que você sofra isso aqui também. Agora, isso vai depender também da sua inteligência emotiva, da sua resiliência e de como você vai se comunicar bem com as pessoas daqui, para que você saiba separar, né, as pessoas más, as pessoas que querem te infernizar, as pessoas que não querem o seu bem, as pessoas que vão perguntar sempre para você quando você vai voltar para o Brasil, sendo que o seu direito é de morar aqui como cidadão, e você vai ter pessoas maravilhosas do seu lado que vão te apoiar, que vão te pagar uma cerveja, que vão te ajudar a arrumar um emprego, que vão te acolher na casa, que vão te chamar para um café, que vão rir com você, entendeu? Então, nesse sentido, você precisa, como eu posso dizer, organizar os seus pensamentos, organizar os seus sentimentos para que você chegue aqui, ok? E assim, tenha paciência, chegue aqui com muita paciência. Já tenha paciência no Brasil para você pegar os documentos. Eu não sei, cada pessoa é um caso. O meu caso foi mais fácil. Tem caso que é filho de italiano que nasceu no Brasil. Tem gente que já tinha cidadania, uma amiga minha do Nordeste do Brasil já tinha cidadania, só precisou renovar o passaporte. Ela chegou aqui já como cidadã. Só precisou renovar a carteirinha de identidade e a carteirinha do cartão de saúde, que aqui eles falam que é tessera sanitária, que seria uma espécie de CPF, né? O Codice Fiscale é o CPF. E para ela foi muito mais fácil que o meu, e o meu pode ser que seja mais fácil do que o seu, e pode ser que o seu seja mais fácil do que um outro, e assim por diante. Cada caso é um caso. Você vai chegar aqui, você vai enfrentar isso que eu falei para você, você vai encontrar pessoas maravilhosas na Comune que vão te ajudar. Isso aconteceu, só que eu não pude fazer na Comune X ou Y, porque eu não estava na residência X ou Y, eu estava na residência Z, e a Comune a Comune da cidade Z, da Comune Z, não quis me ajudar muito, e eu tive que ter todo esse processo até chegar aqui na cidadania italiana. Eu já tenho o passaporte, peguei o passaporte só depois de mais de 2 anos aqui, porque antes de pegar o passaporte eu fui atrás de trabalhar, fui atrás de me ajeitar financeiramente, fui atrás de me encontrar aqui, porque não é fácil você mudar de país. E aí, quando na verdade a burocracia daqui, o estado daqui começou a trabalhar bem, eu achei um dia, tive muita sorte, achei um dia e fiz o passaporte também num curto prazo, fiz em 1 semana. Isso é um caso meu, ok? Agora, resumindo, o que você precisa para a sua cidadania italiana? Primeiro, antes de qualquer coisa, comece a aprender a falar italiano. Se você vai vir para cá morar aqui, não importa se você não vai morar aqui. Você vai chegar aqui, você precisa se comunicar muito bem com eles. Se você pretende pegar a sua cidadania italiana e morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Austrália, em Portugal, na Suécia, não importa. Você vai chegar aqui e você vai estar falando muito bem italiano
no nível intermediário avançado. Isso já tá bom. Vai no YouTube aí, tem inúmeros canais. Só você colocar aí aprender língua italiana, você vai aprender um monte de língua, né? Não só italiano, não um monte de língua. Você vai conseguir achar um canal. A questão de aprender a língua depende de você estudar. Cada um tem um ritmo, cada um. Eu já sabia um pouco por causa do meu avô e fui atrás de estudar, mesmo porque eu sou formado em letras, então eu tenho essa facilidade para aprender línguas. Eu sempre tive, né? Eu estudei um pouco japonês, aqui eu tenho diversos amigos de diversas nacionalidades, a gente fala inglês, fala italiano, fala espanhol, fala português, aprendi algumas coisas de outras línguas, enfim. Então, antes de você chegar aqui, italiano, assim, intermediário, avançado, para que você se comunique bem. Segundo, documento. Eu aconselho a qualquer pessoa como se fosse pegar com pinça, assim, tirar pelo de barba com pinça. Você vai pinçar todas as coerências e incoerências dos documentos italianos e brasileiros e vai mandar para um tradutor juramentado que muitas vezes ele está ligado a um escritório de advocacia, um escritório especializado em cidadania italiana, ok? Porque a tradução juramentada ela vai para o Tribunal de Haia. Não sei se vocês sabem, o Tribunal de Haia é um tribunal internacional e a tradução juramentada ela só é válida para documento quando você faz juramentada. Não adianta você pedir para o seu amiguinho que estudou 6 meses de italiano estudar no Google, né, traduzir no Google, que não vai dar certo, não vai funcionar. E outra coisa, a tradução juramentada ela tem uma autentificação. Então ela vai ter lá um selo, vai ter um carimbo. O tradutor juramentado tem o seu número, ele fez um concurso, ele estudou muito para aquilo. Então você vai ter que pagar todo esse serviço até que você chegue aqui com seus documentos, ok? E é lógico, aonde você tenha que ficar, né, você vai trazer dinheiro, é lógico, porque nada é de graça aqui, você não vai achar um serviço de Bolsa Família italiano para te dar dinheiro, você precisa trazer dinheiro. E outra coisa, você não pode começar a trabalhar sem a sua cidadania italiana. Eu não aconselho ninguém a arriscar. Eu arrisquei, sinceramente, mesmo porque eu entrei numa situação desesperadora, eu precisei ir atrás, né? Corri esse risco, mas enfim, deu tudo certo. Aconselho você não fazer isso, aconselho você chegar aqui com esse dinheiro e aconselho você chegar aqui com dinheiro para 3, 4, 5, 6 meses para que você possa estar tranquilo até que o seu processo comece a andar e você faça a residência, ok? E aí, quando você fez a residência, a pessoa veio e tudo mais e confirmou, e a sua cidadania já estiver pronta com a carteirinha de identidade, aí, meu filho, aí você vai atrás. Aí, se você quiser arrumar emprego aqui, continue estudando italiano, continue falando português, continue falando inglês, e aí você começa a se deslanchar. Qual é o prazo mínimo e o prazo máximo para isso? É difícil saber. O prazo para mim, até que eu cheguei nessa situação hoje, foram um pouco mais de 3 anos. Porque é a minha situação. Agora, para você, pode ser que sejam 6 meses, pode ser que seja um ano. Eu enfrentei pandemia aqui. Então, acaba sendo muito pessoal, ok? E para o vídeo não se estender muito, eu espero que vocês deixem o seu like aí, compartilhem esse vídeo. E se ajudou, eu espero que vocês possam ir atrás da sua cidadania, venham mesmo, oportunidade, não falta oportunidade aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem, até mais.